Oi, 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 pessoal! Eu me chamo Marissa Galete e aqui no nosso perfil Adorar Centro Cultural Cristão você aprende sobre música, artes, todos os tipos de artes e aprende também sobre contação de história. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre diário de aula. Tudo o que eu tenho feito dentro das minhas aulas, de alguma forma eu acredito que pode abençoar você, te trazer dicas, insights para que você possa fazer as suas aulas aí também com as crianças. Antigamente nós chamávamos de escola dominical e agora tem vários nomes, Space Kids, escola infantil. Então, o que você quiser chamar, que você vai dar aula aí na sua igreja, juntar algumas crianças aí no seu bairro, que esses insights, que essas minhas aulas possam ajudar você a trazer mais qualidade, mais alegria para as suas aulas. E hoje o tema da nossa aula foi Terra Fértil Eu Quero Ser. E a história que nós contamos foi a história do semeador que saiu a semear. E aí ele foi lá e semeou naqueles 4 tipos de terra. Para começar a nossa aula, nós começamos com uma música que eu gosto muito de cantar com as crianças. É um corinho que minha mãe cantava para mim, eu canto para minhas filhas e agora nós cantamos nas nossas aulas. E que fala muito sobre isso, que a palavra de Deus é a semente. Então nós começamos com essa música. O gesto é assim, ó. A palavra de Deus é semente que vai caindo, caindo e caindo. A palavra de Deus é semente que vai caindo, caindo e caindo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. E foi embasado nessa música que nós começamos a nossa aula. E a partir de um ponto que você começa a sua aula, todos os outros pontos da aula podem ser desenvolvidos. Isso é muito legal. E eu amo, sempre uso nas minhas aulas uma música de apoio. Sempre trago uma música, sempre trago algo com ritmo, porque você sabe que aqui nós somos muito musicais. Então eu sempre trago uma música dentro da temática da aula para trazer para as crianças. E a partir disso, eu comecei a falar para elas: vocês sabiam que nós somos o fruto precioso de Deus? Todo mundo aqui gosta de frutas, não é mesmo? E aí comecei a questionar, a perguntar a elas, porque a gente não gosta de todas as frutas, mas todo mundo tem uma fruta em especial que gosta. E aí eu perguntei para elas assim: e o que vocês sentem? Você viu como que as perguntas são muito especiais? O que vocês sentem quando você come a sua fruta preferida? E aí teve uma criança hoje que falou uma frase incrível, foi impressionante. Ele falou assim: eu sinto a melhor coisa do mundo. Quando ele falou essa frase, gente, eu peguei essa frase na hora e falei: é isso. Nós somos a melhor coisa do mundo. Você é a melhor coisa do mundo. Eu sou a melhor coisa do mundo. Porque nós somos os frutos de Deus. Criados por Ele, nós viemos dele, fomos criados por Ele. Nós somos esse fruto saboroso, gostoso. E a partir de nós, esse fruto, quando você come o fruto, o que tem dentro dele? Tem a semente. E quando a gente pega essa semente, planta essa semente, ela vai dar outra árvore e assim mais frutos. E assim somos nós. E eu comecei a falar sobre isso com elas. E também nós repetimos essa frase, contamos até 3 e fizemos ali, repete primeiro as meninas, depois os meninos, depois todo mundo junto. E a gente repetiu: eu sou a melhor coisa do mundo. E foi incrível, gente, eles repetindo isso e internalizando isso. E a gente combinou também que durante a semana toda eles iriam olhar para o espelho e falar: eu sou a melhor coisa do mundo. E foi impressionante, eu vi o brilho no olhar deles quando eles começaram a falar: eu sou a melhor coisa do mundo. Então a nossa aula foi toda envolvida dentro disso. Frutos, semente, plantas, terra, solo fértil. Então foi tudo isso que a gente falou. E eu comecei falando para elas que Jesus gostava muito de contar parábolas. O que são parábolas? Então a gente vai falando com as crianças, vai fazendo essas perguntas para elas e assim vai trazendo elas a consciência, vai fazendo elas refletirem sobre essas perguntas. Então eu fui perguntando: o que são parábolas? E eles foram respondendo: é uma história que não existe. Parábolas são histórias que Jesus usava como se fossem enigmas. Só aqueles que conseguiam se aprofundar, conseguiam entender aquelas parábolas. E aí as crianças foram falando e eu incentivei elas: olha, então eu vou falar eu vou falar a parábola que Jesus contou, vou contar. Jesus amava contar histórias. E vocês vão decifrar esse enigma. Vamos ver se vocês vão conseguir entender esse enigma.
Então eu fui contando a parábola do semeador para elas, que um semeador saiu a semear e ele jogou as sementes por um caminho. E aí essas sementes caíram no caminho, a terra estava muito superficial, vieram os passarinhos e comeram aquelas sementes. Depois o semeador continuou a semear e semeou em uma terra cheia de pedras. Ali a sementinha até conseguiu nascer um pouquinho, sair um pouquinho para fora da terra, mas ela não conseguiu continuar o crescimento dela, ela também morreu. E mais para frente o semeador saiu a semear e semeou em um terreno cheio de espinhos. E ali a planta até conseguiu crescer também, mas quando ela estava ficando um pouquinho maior, os espinhos a sufocaram. E depois o semeador saiu a semear, e isso você pode usar. Recorta algumas sementes e faz de conta que está jogando no chão. Usa alguns recursos assim manuais, visuais, que é muito legal para as crianças. E inclusive eu estou na sala dos 8 a 11 anos, então é para essa turma que nós damos aulas. E eu estava ali com as sementes recortadas e eu fui jogando no chão enquanto falava com elas. E o semeador saiu a semear e jogou as sementes em uma terra fofinha, em uma terra adubada, uma terra fértil. E ali sim essa sementinha morreu. E a partir desse momento ela começou a crescer novamente, se multiplicar e ela ficou grande e deu muitos frutos. E aí chega num ponto muito interessante que nós vamos falar também sobre essa sementinha que morreu. E aí a gente já volta na primeira música que nós começamos a cantar. Eu sempre falo para elas, qual foi a primeira música que nós começamos a cantar? E aí a gente vai relembrando. Mas terminando a história, aí eu vou voltar com elas ali. O que é que vocês entenderam dessa parábola? Vamos refletir esse enigma que Jesus contou? O que significa? Quem é o semeador? Quem é a semente? E quem é a terra fértil? Quem é? Quem são essas três coisas? Quem é o semeador? Eu comecei a perguntar para elas. Elas foram dizendo várias coisas. E aí eu falei para elas, o semeador é Jesus. Quem é ou o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. E quem é a terra? Não somente a terra fértil, todas aquelas terras. Quem é a terra? Somos nós. E aí eu comecei a ministrar elas. As pessoas são a terra. Somos cada um de nós. E nós temos que procurar ser como aquela terra fértil, que recebemos a palavra, ouvimos a palavra e logo nós praticamos e assim geramos fruto. Então eu fui falando para elas sobre cada uma daquelas terras. O caminho, quem é a terra do caminho? É a terra que é rasa, que ouve a palavra, mas não pratica. Então ela não dá tempo de frutificar. Quem é o solo pedregoso? São as pessoas que ouvem a palavra, até querem praticar, mas não deixam aquela palavra se afirmar no coração dela. Elas logo esquecem o que elas aprenderam. Quem é o solo cheio de espinhos? São as pessoas muito atarefadas, as pessoas que buscam coisas para elas mesmas e deixam de lado o caminho do Senhor, deixam de lado de praticar a palavra, e aí os espinhos, todas aquelas coisas que acontecem por fora, as atividades do dia a dia, sufocam a palavra. E quem é a terra fértil? A terra fértil somos nós que ouvimos a palavra, a praticamos e compartilhamos ela. Então a gente foi compartilhando tudo isso com as crianças e elas ficaram assim tão atentas, estavam com sede de ouvir a palavra. E aí eu comecei a falar para elas, lembra da música que nós começamos? A palavra de Deus é a semente, já começou aí? A palavra de Deus é a semente que vai caindo, caindo e caindo. Quando todos pensam que está morta, ela morreu de verdade? Não. Ela vai nascendo, brotando e crescendo. Então foi aí que eu falei para elas. Quando a gente pensa que a palavra de Deus não está fazendo efeito na nossa vida, todo dia a professora está aqui, ó, todo domingo a professora está aqui falando com vocês, lendo a Bíblia com vocês, falando da palavra de Deus, contando as histórias. Às vezes vocês pensam que não estão fazendo diferença em vocês, mas se você é uma terra fértil, quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar tudo o que você aprendeu aqui. Então você pensa que a palavra de Deus está morta, mas não, ela está fincando raízes no seu coração, na sua mente, e a partir disso ela vai crescer e se multiplicar. Se todo dia você continuar buscando a Deus, você continuar lendo a Bíblia, você continuar ouvindo a palavra do Senhor e buscando esse conhecimento dele, a semente, para que ela possa germinar, antes ela tem que morrer. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e eles são tão criativos, eles são tão maravilhosos, que você começa a perguntar, eles têm tantas ideias, eles nos ensinam muito também.
E aí um deles falou assim, olha, a semente, ela tem que perder aquela casquinha de fora, ela tem que ficar podre por fora, morrer aquela parte de fora, para que ela possa criar raiz e depois continuar ali crescendo e dando folhas e depois frutos. E assim a gente foi continuando essa história de que nós temos que ser essa terra fértil e tudo que Deus colocar na nossa vida nós vamos fazer frutificar. E aí lembrando também que nós somos aquele fruto maravilhoso de Deus, o fruto que é eu sou a melhor coisa do mundo. Eu sou esse fruto maravilhoso. Então esse fruto gera sementes que geram outras árvores que vão crescendo e dando mais frutos. E a gente poderia aqui entrar em muitas outras coisas, mas a gente ficou com isso, com a música da palavra de Deus e semente, para que eles possam firmar isso no coração deles, memorizar. E falamos dos 3 solos. E aí a gente enfatizou os 4 solos, né? Porque o solo fértil é que nós queremos ser. Falamos dos 4 solos e aí firmamos isso com eles através dessa história. E depois da história, depois que eu contei a história, entregamos para cada um deles uma folha de papel recortada, já estava assim impressa, a gente recortou, entregamos para cada um deles, entregamos um lápis para cada um deles. E aí eu falei, agora vocês vão escrever qual é o fruto do Espírito que vocês querem produzir mais na vida de vocês, que vocês acreditam que vocês precisam. É mais amor? É mais domínio próprio? É mais bondade? E eu fui explicando um pouquinho sobre cada um e falando para eles, por exemplo, o que mais saiu ali era o que é o domínio próprio, né? É quando você quer agredir alguém com palavras ou desrespeitar a mamãe e o papai ou deixar de obedecer, você fala, eu preciso obedecer. E você dá um stop e fala assim, não, eu não posso fazer isso agora, eu não vou desobedecer, pelo contrário, eu vou obedecer. Então, a gente tem que buscar em Deus esse domínio próprio. E aí eu fui falando para eles. E eu, depois que entreguei as folhas, os lápis, expliquei para eles o que eles iam fazer, aí nós fizemos uma oração. Eu orei com todos para que eles pudessem buscar a Deus o que eu queria colocar ali naquela folhinha. E a partir disso, nós fizemos uma dinâmica com eles. Cada um levantava, ia lá, guardava o lápis e colava, colocamos uma fita adesiva atrás da folhinha e eles iam lá e colava aquela folhinha numa Bíblia. Porque aí eu deixei a Bíblia em cima de uma mesa mais alta assim, e aí a gente foi lembrando da música. A palavra de Deus é a semente, como se aquelas folhinhas coladas na palavra de Deus fossem ali frutificando e fazendo uma árvore. E foi lindo. Enquanto eles colavam ali, depois eu vou colocar imagens para vocês verem. Enquanto eles colavam ali as folhinhas em volta da Bíblia, a gente foi cantando. A palavra de Deus é semente que vai caindo, caindo e caindo. Então a gente fez ali essa dinâmica para que eles pudessem colocar na mente mesmo, firmar na mente deles e no coração. E eles falaram assim, a gente não aguenta mais ouvir essa música, eu vou até sonhar com essa música hoje. E essa mesmo era a intenção. E foi lindo de ver. Então esse foi uma das atividades que nós fizemos com eles. Depois disso, nós entregamos para eles, cada um ganhou um copinho de café com um pedacinho de algodão e uma sementinha de feijão. Para que eles pudessem fazer essa atividade também, de plantar ali o feijão. E aí eles começaram a perguntar, mas ei, por que o algodão? Por que o algodão? Daí a gente falou, o algodão é só para manter molhado ali a sementinha de feijão até ela apodrecer, até ela sair aquela casquinha e começar a sair o brotinho de feijão. E depois disso, se vocês querem que ela dê mais feijão, vocês têm que tirar e colocar na terra, porque ela só vai conseguir produzir se ela estiver ali alimentada pelos nutrientes da terra fértil. Então eles fizeram essa atividade aí também para que eles pudessem levar para casa. E depois fizemos uma outra atividade. Hoje teve bastante tempo, mas se na sua igreja não tiver tanto tempo assim, pode fazer menos atividades. Então nós fizemos 3 atividades. Depois fizemos, já estava impresso, uma roleta ali para que eles pudessem lembrar quais são os solos da história, né? O solo andando pelo caminho, o solo pedregoso, o solo cheio de espinhos e o solo fértil. E a gente fez ali uma roleta com eles também. Então, uma aula bem dinâmica, bem prática com eles, com perguntas, muitas perguntas e respostas. Tragam perguntas para eles, eles amam responder perguntas. E assim, vale a pena você se dedicar. Se dedique antes na história, pensando nela, buscando a Deus o que você vai trazer para as crianças. Deus vai te usar. Deus vai te usar e aquelas crianças vão sair dali alimentadas, vão sair dali alegres, felizes, vão pensar a semana toda naquilo que você falou ali para elas. Porque nós que estamos contando histórias dentro da igreja,
Nós temos ali uma vez, no máximo 2 na semana, para que a gente possa introduzir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor naqueles corações, naquelas mentes. Enquanto isso, na escola, outros lugares, durante o dia, às vezes é o único dia na semana que aquela criança vai ouvir sobre a palavra de Deus. Pode ser que na casa dela ela não ouça, pode ser que na vizinhança ela ouça funk. Você já pensou nisso? Então se prepare, conte ali a melhor história, busque a Deus para que você esteja sensível à voz dele, o que você vai ministrar para as crianças. Busque outras alternativas, não só aquela que vem ali para você na prévia ali que a igreja às vezes elabora para você. Busque a Deus para você trazer mais novidades, bastante coisas visuais, bastante coisas dinâmicas para que elas tenham interesse em te ouvir. A sua história importa, a sua história que você conta, você ali como professora vai fazer muita diferença na vida dessas crianças. Então se dedique, que Deus vai te usar e muitas crianças vão ser abençoadas através da sua vida.